Você sentiu isso hoje? Aquele aperto estranho no peito que apareceu sem motivo. Acordou com o coração pesado, olhou para o teto antes de levantar e veio aquela vontade de chorar sem razão nenhuma. Talvez tenha tomado o café, começado a rotina, conversado com a família, mas por dentro ficou aquela sensação de que falta alguma coisa, de que tem um buraco que ninguém vê, de que Deus parece longe. Pare tudo agora, porque o que você está sentindo não é depressão, não é cansaço da idade, não é estresse do trabalho. É Deus, e Ele está tentando te alcançar há semanas, talvez há meses, e você, ocupado demais, distraído demais, machucado demais, simplesmente parou de ouvir. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente os sinais que o Senhor está usando para chamar sua atenção agora. Vou te dizer por que essa sensação de distância apareceu justamente nessa fase da sua vida e vou te entregar o caminho prático para voltar a sentir a presença divina ainda hoje, antes do sol se pôr. Se essa mensagem chegou até você nesse momento, não foi por acaso. Foi convite. E o que vem agora pode ser a virada que você esperava sem nem saber. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que Deus nunca se afastou de você, nem por um segundo. Quem se afastou foi você, e talvez nem tenha percebido como aconteceu. Foi devagar, aos poucos. Começou com uma oração mais curta antes de dormir, depois com aquele domingo que você decidiu descansar em vez de ir à igreja. Depois com a Bíblia que ficou na estante juntando poeira. Depois com a justificativa. Deus sabe do meu coração, não preciso ficar fazendo essas coisas. E quando você se deu conta, já estavam meses sem uma conversa de verdade com o Pai. Meses sem aquele silêncio sagrado onde a alma respira fundo. E é aí que os sintomas começam a aparecer. Você passou dos 35 e percebeu que a vida virou mecânica. Acorda, trabalha, paga conta, dorme. Os filhos cresceram ou estão crescendo, e você se pega olhando para eles pensando: o que eu fiz da minha vida? O casamento, se você é casado, virou rotina sem fogo. Se você é solteiro, a solidão pesa diferente agora, mais pesada, mais silenciosa. O corpo dá sinais, a cabeça dá sinais. E pior, a alma grita em silêncio. Talvez você esteja sentindo coisas que tem vergonha de contar para os outros. Vontade de chorar no meio do trabalho, sem motivo. Acordar 3 horas da manhã sempre no mesmo horário, com o coração disparado, e não conseguir voltar a dormir. Olhar para o relógio do celular e ver números repetidos. 3:33, 11:11, 22:22, e sentir que aquilo significa alguma coisa, mas não saber o quê. Sonhos estranhos com pessoas que já partiram, com lugares que você nunca foi, com vozes que não consegue identificar. Cansaço que não passa, mesmo dormindo 8 horas. Falta de vontade de fazer coisas que sempre te deram prazer. Distância das pessoas, mesmo estando do lado delas. Você vai a um almoço de família, está cercado de gente e se sente o ser humano mais sozinho do mundo. Você abre o aplicativo de mensagens, tem 300 contatos e percebe que não tem com quem falar de verdade. Esses são os sintomas, e todos eles têm a mesma raiz, uma única palavra: desalinhamento. Você se desalinhou da fonte, e como uma planta que se afasta do sol, está murchando por dentro, mesmo que por fora ainda esteja em pé. E é exatamente nesse ponto, com você sentindo cada palavra que eu estou dizendo bater como flecha, que eu preciso falar do fundo do coração. Porque esse aperto no peito, essa vontade de mudar e não saber por onde começar, esse vazio que nem você consegue explicar, é o Pai te chamando. Não é coincidência você estar aqui hoje. Não é acaso esse vídeo ter aparecido para você nessa fase da sua vida. O que você está vivendo é só a camada visível de um tabuleiro espiritual muito maior, onde o inimigo já fez sua jogada te afastando aos poucos, e onde Deus agora está movendo as peças dele para te trazer de volta para casa. Mas voltar para casa exige caminho, exige direção, exige método. E ninguém ensinou isso para você. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus.
Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. É uma jornada estruturada, dia após dia, que pega cada camada da sua distância e dissolve uma por uma, com orações específicas, declarações exatas, atos práticos que reabrem o canal entre você e o Pai. O livro sagrado te ensina a sentir a presença divina de novo no quarto, no carro, na fila do supermercado e, o mais importante, ensina como reconhecer a voz dele entre as 1000 vozes do mundo. O link está no primeiro comentário fixado desse vídeo. E eu preciso te avisar. Já tentaram silenciar esse conteúdo mais de uma vez. Quem vive do desespero alheio não quer que você descubra esse caminho. Por isso, baixe agora, hoje, e volte aqui nos comentários e escreva a frase "Eu sou escolhido" e vou baixar o livro digital. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra essa sensação de distância. Porque existem 3 causas exatas que afastam o ser humano de Deus e quase ninguém sabe quais são. A primeira causa do seu afastamento é a rotina espiritual automática. Você reza, mas não ora. Existe uma diferença abismal. Rezar é dizer as palavras, orar é entregar a alma. E a maioria dos brasileiros acima dos 35 anos cresceu rezando, repetindo as mesmas frases do Pai Nosso da Ave Maria, sem nunca parar para sentir o peso de cada palavra. Você fala no automático, como quem digita uma senha. E Deus, que é Pai, espera uma conversa. Espera um filho que chegue, sente e diga simplesmente: Pai, como vai? Como você está vendo a minha vida? Existe uma diferença enorme entre quem fala com Deus e quem fala para Deus. Quem fala com escuta. Quem fala para exige. E talvez você tenha passado os últimos anos só pedindo, só cobrando, só reclamando, sem nunca abrir espaço no coração para ouvir o que o Senhor tinha para te dizer. E aí veio o silêncio. Mas não foi o silêncio dele, foi o seu. Você parou de ouvir porque parou de perguntar. A segunda causa é a substituição. Você substituiu Deus por 1000 coisas pequenas. O celular nas mãos antes do bom dia, a novela antes da oração da noite, o grupo do WhatsApp antes do salmo, as notícias antes da palavra. E essas coisas, sozinhas, não são pecado. O problema é o lugar que elas ocupam. Toda alma humana tem um trono dentro de si. E se Deus não está sentado nesse trono, alguma coisa está. Pode ser o trabalho que consome 16 horas do seu dia. Pode ser um filho que virou o seu Deus. Pode ser uma dor antiga que você acaricia em segredo. Pode ser uma raiva que você guarda há anos sem perdoar. Olhe para a sua vida agora com sinceridade. O que está sentado no trono do seu coração nesse instante? Se a resposta não for Deus, você acabou de descobrir uma das principais razões do seu vazio. A terceira causa é a mais delicada, e é por isso que a maioria das pessoas nunca chega até ela. É a mágoa com Deus. Sim, você leu certo. Você está com mágoa de Deus. Pode não admitir, pode achar que é pecado, pode até se assustar com a ideia. Mas a verdade é que muita gente que passou dos 35 carrega uma pergunta antiga no fundo da alma. Por que o Senhor permitiu aquilo? Por que minha mãe morreu daquele jeito? Por que meu filho passou por aquela doença? Por que meu casamento desabou? Por que eu não tive a vida que tantos amigos tiveram? E como você nunca disse isso para Deus em voz alta, essa pergunta virou parede. Uma parede silenciosa que te separa dele. Você continua falando, continua indo à missa ou ao culto, continua lendo a Bíblia. Mas tem um pedaço de você que cruzou os braços e parou de confiar. E enquanto essa parede existir, a presença não consegue entrar. Eu preciso parar aqui um instante, porque o que você acabou de ler talvez tenha mexido com você de um jeito profundo. Talvez agora, ouvindo essas palavras, lágrimas estejam descendo pelo seu rosto. Talvez o seu peito esteja doendo de uma forma estranha. Talvez você esteja sentindo aquela vontade de fechar o vídeo, porque mexeu em ferida antiga. Mas não feche, porque é exatamente nesse ponto que Deus começa a curar. E a cura de verdade, profunda, definitiva, não acontece em um vídeo de poucos minutos. Acontece em um processo.
E é por isso que eu preciso que você ouça com muita atenção o que eu vou dizer agora. Tudo o que você está sentindo hoje, todo esse desconforto, toda essa sensação de distância, todos esses sintomas que apareceram justamente nessa fase, não são acaso. Você está em um momento de seleção espiritual. Existem pessoas que atravessam a vida inteira sem nunca receber esse chamado. Vivem, trabalham, criam filhos, envelhecem e partem sem nunca sentir esse aperto que você está sentindo. Não porque sejam ruins, mas porque não foram escolhidas para essa missão. E você foi. O simples fato de estar aqui agora, lendo essas palavras, sentindo cada frase como se ela tivesse sido escrita para você, é a prova mais clara de que o Pai te separou para algo maior. Você é um filho marcado, marcado de luz, marcado pela escolha divina antes mesmo de nascer. Mas escolhido não significa pronto. Escolhido significa convocado. E todo convocado precisa de preparo. Pense em um soldado, em um atleta, em um médico. Ninguém recebe o título sem passar pelo treinamento. E o que o Pai está fazendo com você nesse momento é exatamente isso, te preparando. Os sintomas que você sente são o preparo doendo. O vazio é o espaço sendo aberto. O cansaço é o velho morrendo para o novo nascer. Mas para que essa transição não te quebre, você precisa de um guia. Precisa de um caminho ordenado. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. Não é mais um livro motivacional para colocar na pilha da estante. Não é uma sequência de versículos bonitos para postar no status do WhatsApp. É uma jornada espiritual estruturada em 21 dias exatos, porque a ciência comprovou e a tradição espiritual confirmou. 21 dias é o tempo que o cérebro humano leva para criar um padrão novo, e é o tempo que a alma leva para se realinhar com a frequência do divino. No primeiro dia, o livro sagrado te ensina como derrubar a parede da mágoa com Deus, com palavras específicas pronunciadas em voz alta e um ritual de entrega que abre o canal. No quinto dia, você aprende a reconhecer a voz do Senhor entre as 1000 vozes do mundo, separando o que é intuição, o que é medo, o que é desejo da carne e o que é direção do Espírito. No 12º dia, o livro sagrado te conduz por um processo de cura das memórias afetivas que estão te prendendo ao passado. No 18º dia, você recebe instruções sobre como ativar a presença permanente de Deus em ambientes específicos da sua casa, do seu trabalho, do seu carro. E no 21º dia, o selo final, uma cerimônia íntima de aliança renovada com o Pai, onde você sela com palavras e atos uma nova fase de prosperidade espiritual, emocional e material. O link do livro sagrado está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Eu preciso ser honesto. Tentaram silenciar essa obra. Tem gente poderosa que não quer que você descubra esse caminho, porque uma pessoa alinhada com Deus deixa de ser manipulável. Deixa de comprar produtos por desespero. Deixa de viver de aparências. Deixa de obedecer narrativas do sistema. E isso assusta muita gente. Por isso, baixe agora, hoje, antes que o link seja derrubado de novo. E quando baixar, volte aqui nos comentários e escreva exatamente a frase: "Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital". Esse comentário é um ato de fé, é um decreto público, é a sua palavra selando a sua decisão diante do céu e diante de você mesmo. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra essa sensação de afastamento. Porque tem uma frase que Deus está te dizendo nesse exato instante. Uma frase só, curta, e quando você sentir o peso dela, vai chorar de alívio. A frase é simples. Deus está te dizendo: "Eu nunca te abandonei". Pode parecer pouco, mas pare e sinta. Eu nunca te abandonei. Nem naquele dia em que você chorou sozinho no banheiro. Nem naquela madrugada em que você pensou em desistir de tudo. Nem naquele velório onde você não conseguiu nem orar de tanta dor. Nem naquele momento em que recebeu o diagnóstico. Nem naquele dia em que ouviu a frase que dilacerou seu peito.
Em cada um desses momentos, eu estava lá. Mas você estava tão cheio de dor, tão cheio de medo, tão cheio de planos quebrados que não me viu. E essa é a primeira coisa que você precisa entender. A presença de Deus não é sentida com a pele, é sentida com a alma silenciada. E a sua alma anda barulhenta demais. A maioria das pessoas espera sentir Deus como se fosse um arrepio, uma onda, um sinal de fumaça no céu. Mas Deus se manifesta no detalhe. No carro que parou na hora exata para você não bater. Na ligação que veio no momento certo. Na Bíblia que abriu no versículo perfeito. No estranho que te olhou e sorriu no metrô. No pôr do sol que te fez parar de respirar por 2 segundos. Esses são os toques dele. E você passou a vida inteira chamando isso de sorte, coincidência, acaso. Mas não existe acaso para quem foi escolhido, existe sincronicidade divina. E agora você vai entender por que esses toques diminuíram nos últimos meses. Não foi porque ele parou de te tocar, foi porque você parou de perceber. Sua atenção foi sequestrada. Pelo celular, pelas notícias, pelas preocupações, pelas dívidas, pela rotina pesada. E quando a atenção se afasta, a percepção morre. E quando a percepção morre, a presença parece desaparecer. Mas ela nunca desapareceu. Está aqui, agora, lendo essas palavras com você. E eu quero te dar agora a primeira ferramenta prática para reativar essa percepção. Você não precisa ir a um retiro, não precisa subir uma montanha, não precisa fazer jejum de 40 dias. O que você precisa fazer hoje, ainda hoje, é o seguinte: encontre um momento de 5 minutos, apenas 5. Pode ser antes de dormir, pode ser no banheiro, pode ser dentro do carro estacionado em frente ao trabalho. 5 minutos de silêncio absoluto, sem celular, sem música, sem televisão. E nesses 5 minutos faça uma única coisa. Respire. Inspire profundamente contando até 4. Segure o ar contando até 4. Solte contando até 8. E enquanto respira, repita mentalmente: Pai, eu estou aqui. Pai, eu estou aqui. Parece simples demais? É de propósito, porque o complicado nos afasta e o simples nos aproxima. Deus não está nos rituais elaborados, está na entrega genuína. E essa frase, Pai, eu estou aqui, é a contraposição perfeita de tudo o que você disse a vida inteira. Você sempre disse: Pai, eu preciso, Pai, eu quero, Pai, me ajuda, Pai, resolve. Mas nunca disse simplesmente: eu estou aqui. E é exatamente isso que ele esperava, a presença sem pedido. O filho que chega na sala só para sentar perto do pai, sem demanda nenhuma. Essa é a oração mais poderosa que existe, e você nunca tinha feito. Pare por um instante, respire fundo. E me responde uma coisa no fundo do seu peito. Você sentiu alguma coisa diferente nos últimos parágrafos? Um aperto na garganta? Uma vontade de chorar que veio do nada? Uma sensação estranha, como se uma mão tivesse tocado o seu peito? Se você sentiu, não foi sugestão. Foi visita. O Senhor passou por você agora. E isso confirma tudo o que eu venho tentando te dizer desde o começo desse vídeo. A presença de Deus não está em outro lugar. Está em você. Sempre esteve. O problema nunca foi a ausência dele. Foi a sua incapacidade de perceber. E eu sei que muita coisa está passando pela sua cabeça agora. Talvez você esteja pensando: mas se é tão simples, por que eu nunca consegui? Por que ninguém me ensinou? Por que eu passei tantos anos sofrendo sem saber? E a resposta dói, mas precisa ser dita. Porque ninguém ganha dinheiro com a sua paz. Pense bem, a indústria farmacêutica não lucra com gente curada. A mídia não lucra com gente em paz. As redes sociais não lucram com gente focada. Os políticos não lucram com gente desperta. E muitas instituições religiosas não lucram com fiéis que aprendem a falar diretamente com Deus, sem intermediários. O sistema inteiro precisa que você continue desalinhado, continue ansioso, continue desconectado, porque um filho de Deus alinhado é um problema para todo um império de manipulação. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado
não é apenas uma leitura. É um manual de guerra espiritual disfarçado de jornada de paz. Ele te ensina, dia após dia, exatamente como sair do sistema sem brigar com o sistema. Como recuperar sua atenção sem virar eremita. Como sentir a presença de Deus dentro de casa, dentro do trabalho, dentro do trânsito, dentro da fila do supermercado de domingo. Como decretar prosperidade alinhada à vontade do Pai, sem cair no engano das promessas vazias da prosperidade humana. E o mais importante, como reconhecer e bloquear as armadilhas espirituais que foram colocadas no seu caminho para te manter afastado. Eu quero ser muito específico agora. No segundo dia do livro sagrado, você é conduzido por uma oração de reidentificação. Você descobre quem você realmente é aos olhos do Pai. Não o que sua mãe disse que você era. Não o que seu chefe diz que você é. Não o que o espelho mostra. Você descobre o nome que está escrito no livro da vida com o seu rosto. E quando você toma posse dessa identidade, coisas mudam. As pessoas começam a te tratar diferente, sem saber por quê. Portas começam a abrir, inimigos começam a se afastar. Não porque você fez alguma coisa contra eles, mas porque a luz que passou a sair de você incomoda demais quem caminha nas trevas. No sétimo dia, o livro sagrado te apresenta o conceito da quebra de pactos não autorizados. Pactos que seus antepassados podem ter feito sem o seu consentimento. Pactos que pessoas próximas podem ter feito em seu nome em rituais. Pactos que você mesmo fez sem saber, com palavras de raiva, com promessas vazias, com decisões tomadas em momentos de dor. E o livro sagrado te ensina a quebrar cada um desses pactos com uma sequência específica de declarações, fundamentadas na palavra, que selam uma nova aliança apenas e exclusivamente com o Pai. No 14º dia, você entra em uma fase chamada renovação do entendimento. É a parte do livro sagrado que muita gente diz que mudou completamente a forma de pensar. Você começa a enxergar situações antigas com olhos novos. Aquela briga que durou 5 anos, você entende a raiz. Aquela porta que se fechou, você vê o que estava atrás dela. Aquele amor que não deu certo, você compreende a proteção que houve. E mais, você ganha discernimento para os próximos passos. Decisões que pareciam impossíveis viram óbvias. O que era confusão, vira clareza. No 20º dia, faltando apenas um para o fechamento, você é convidado a um ato de coragem. Não vou contar aqui qual é, porque tira o impacto do momento. Mas posso garantir que quem faz, sai do outro lado uma pessoa diferente, mais leve, mais focada, mais alinhada, mais cheia dele. E o 21º dia é o selo. A cerimônia final, o instante em que você, sozinho ou acompanhado, com o livro sagrado nas mãos, faz uma aliança renovada com o Pai. Uma aliança que sela não apenas o seu reencontro espiritual, mas que abre as portas para a prosperidade material que você merecia há tanto tempo. Porque sim, prosperidade material faz parte do plano divino. O Senhor não quer você quebrado, não quer você passando aperto, não quer você humilhado por dívidas. Ele quer você como gestor abençoado dos recursos do reino, e o livro sagrado te ensina a postura certa para receber essa prosperidade sem se desviar. O link do livro sagrado está fixado no primeiro comentário desse vídeo. Eu repito, primeiro comentário. Você desce, encontra, clica e baixa, mas eu preciso te alertar mais uma vez. Essa obra já foi alvo de tentativa de bloqueio mais de uma vez. Pessoas que se incomodam com a libertação alheia, gente que vive da manipulação espiritual, tentou silenciar esse conteúdo, derrubar o link, denunciar a página. Por isso, se você sentiu no peito que precisa baixar, não deixe para depois. Faça agora. Esse depois que parece inofensivo é a maior arma do inimigo. Ele não precisa te impedir. Ele só precisa te adiar. Quando baixar, e essa parte é importante, volte aqui no vídeo e escreva nos comentários a frase exata. Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Eu sei que parece estranho escrever essa frase em um vídeo na internet. Mas essa frase não é para o vídeo. É para você. É um ato de fé. É um decreto público da sua decisão. E tem algo no mundo espiritual que funciona assim. Quando você declara em voz alta,
ou escreve em um lugar onde outros podem ler, o céu registra. As entidades de luz se alinham para te servir, e os atrasos da sua vida começam a se desfazer um por um. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra a falsa sensação de distância. Porque existe um segredo sobre como Deus fala com cada filho seu, e quando você descobrir esse segredo, nunca mais vai duvidar da presença dele. Nunca mais. Deus fala com você de uma maneira única, personalizada, sob medida. Ele não fala com todo mundo da mesma forma, porque cada filho é diferente. Para uns ele fala em sonhos, para outros em sinais externos, para outros em pensamentos que aparecem do nada durante o banho, para outros em palavras que outras pessoas dizem sem perceber. E a sua tarefa, como filho consciente, é descobrir qual é o canal principal que ele usa contigo. Essa é a chave que destrava tudo. Pense nos últimos 2 anos. Quando você teve aquela sensação de virada, aquela intuição forte, aquela direção clara sobre uma decisão importante, como ela veio? Foi um sonho marcante? Um pensamento que apareceu no banho? Uma frase que alguém te disse e te marcou? Um versículo que abriu por acaso? Um sinal externo, um animal, um número, uma música tocando no momento exato? Repare, esse é o seu canal. Algumas pessoas têm mais de um, mas sempre tem um principal. E quando você identifica o principal, passa a prestar atenção nele com a mesma seriedade com que atende uma ligação importante do trabalho. Você não ignora, anota, reflete, obedece. E aí a sua vida muda. Porque Deus para de repetir mensagens para o filho que escuta. Ele dá uma mensagem e segue para a próxima. O problema é que a maioria das pessoas ignora as primeiras 10 mensagens e na 11ª pede um sinal. O sinal já foi dado 10 vezes. Você é que estava distraído. E eu quero te falar agora a coisa mais importante desse vídeo inteiro. Porque tudo o que eu disse até aqui, os sintomas, as causas, as soluções, os canais de comunicação, todos esses ensinamentos são verdadeiros, são profundos, são transformadores. Mas eles são parciais, são pedaços. E a sua alma, nessa fase em que você se encontra, não precisa de pedaços. Precisa do todo, precisa de uma jornada estruturada que te leve do ponto onde você está até o ponto onde o Pai está te esperando. Sabe o que acontece quando uma pessoa recebe informação sem aplicação? Ela fica mais frustrada do que antes, porque agora sabe, mas não sabe o que fazer com o que sabe. E é por isso que tanta gente ouve mensagem boa, assiste vídeo bom, lê material bom e continua exatamente no mesmo lugar. Não é porque a mensagem é fraca, é porque falta o método, falta o caminho, falta a mão que te conduz dia após dia, hora após hora, até o destino certo. Foi exatamente por isso, e por nenhum outro motivo, que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. Ele é a ponte entre a teoria que você acabou de ouvir e a transformação que você precisa viver. Ele pega cada um dos pontos que eu mencionei nesse vídeo e muitos outros que não couberam e transforma em prática, em ritual, em decreto, em oração específica, em ato de fé concreto, em decisão diária. Eu vou te contar agora exatamente o que tem dentro desse livro sagrado, para você entender por que ele é diferente de tudo o que você já viu. Porque eu não quero que você baixe achando que é mais uma leitura motivacional. Quero que você baixe sabendo exatamente o que vai receber. No primeiro dia, você é apresentado ao conceito da reconciliação silenciosa. É o dia em que você senta com o Pai, sem dizer uma palavra, sem pedir nada, e simplesmente reabre o canal. Existe uma técnica específica para isso, com tempo determinado, postura corporal, respiração guiada e posição da mente que você precisa adotar. E nesse primeiro dia, a maioria das pessoas já chora, não de tristeza, de alívio, porque foi o primeiro contato verdadeiro depois de muito tempo. No segundo dia, você entra no que chamamos de auditoria espiritual.
É um exame profundo de onde você está, do que te trouxe até aqui e do que precisa ser deixado para trás. Não é uma reflexão vaga. É um processo guiado com perguntas específicas, declarações específicas e atos específicos que selam cada descoberta. Quem passa pelo segundo dia direito sai do outro lado com uma clareza sobre a própria vida que nunca tinha tido antes. No terceiro dia, vem a cura das palavras. Você descobre quantas palavras destrutivas proferiu sobre si mesmo ao longo dos anos. Quantas vezes disse: eu sou fraco, eu não consigo, eu não mereço, eu sou burro, eu vou morrer cedo, eu sou azarado, ninguém me ama de verdade. Cada uma dessas frases foi um decreto. E você está vivendo o resultado de décadas de decretos negativos. O terceiro dia te ensina a reverter cada um, uma a uma, com declarações específicas, fundamentadas em versículos que cancelam o efeito das antigas e instauram novas realidades. No quarto dia, o livro sagrado te conduz a fazer uma limpeza do ambiente. Não estamos falando de superstição. Estamos falando de algo profundo. Cada objeto na sua casa tem uma carga. Cada lembrança guardada tem peso. Cada presente recebido com má intenção tem uma frequência. E você convive com isso sem perceber. O quarto dia te ensina a identificar o que precisa sair, o que precisa ficar, e como consagrar cada cômodo da sua casa de uma forma que a presença do Pai possa habitar sem disputa. No quinto dia, vem a fase que muita gente espera com mais ansiedade: ouvir a voz de Deus. E aqui eu preciso ser sincero. Não existe truque mágico, mas existe método. E o método tem 3 etapas: limpar o ruído interno, criar o canal através de uma prática específica de silêncio orientado e testar a voz com critérios bíblicos para não cair em engano. O quinto dia te dá esse método inteiro. E muita gente diz que esse foi o dia que mudou tudo. Porque pela primeira vez na vida, conseguiram diferenciar a voz do Pai do barulho da própria mente. No sexto dia, é a fase do perdão. Mas atenção, não é o perdão genérico que todo mundo prega. É o perdão estruturado. Você é guiado a fazer uma lista, a pegar papel e caneta, sentar com tempo e escrever cada nome de pessoa que ainda mora dentro de você como ofensa, mesmo as pessoas já falecidas, mesmo as que você jura que já perdoou. E aí, com cada nome na frente, você executa um ritual de perdão profundo, com palavras específicas, com gestos específicos, com a queima daquele papel ao final. É um dia pesado, mas é o dia que libera mais energia represada na sua vida. No sétimo dia, o ciclo da primeira semana se fecha com uma celebração íntima. Você descobre o poder da gratidão estruturada. Não a gratidão de status de rede social, uma gratidão profunda, que reorganiza neurônios, que muda a química do corpo, que altera a frequência da alma. E você sai da primeira semana com uma sensação que não tinha há anos, a sensação de estar inteiro. A segunda semana começa com o 8º dia, dedicado à sua identidade. Quem você é, não a profissão, não o nome no documento, não a filiação. Quem você é diante do Pai. E o livro sagrado te conduz por um exercício profundo de redescoberta. Muita gente descobre nesse dia que viveu uma vida inteira sendo o que esperavam, e nunca foi quem realmente é. E aí começa a virar a chave. No 9º dia, você aprende sobre a sua missão. Cada pessoa tem uma, e a sua não foi cumprida ainda, senão você não estaria aqui. Mas você não sabe qual é, ou sabe e está adiando. O 9º dia te ajuda a clarear, não com perguntas vagas, com um sistema de identificação por meio de sinais que estiveram presentes desde a sua infância e que você precisa apenas reconhecer. No 10º dia, vem o tema dos relacionamentos. Quem caminha com você hoje merece estar do seu lado nessa nova fase? Quem precisa ficar? Quem precisa sair? Existem pessoas certas para fases diferentes. E uma das maiores fontes do seu desalinhamento espiritual é caminhar lado a lado com gente que já cumpriu o papel há muito tempo, mas você não teve coragem de soltar. No 11º dia, o livro sagrado entra em terreno delicado, dinheiro.
mas não no sentido vulgar da prosperidade fácil, no sentido espiritual da economia do reino. Você aprende que o dinheiro tem espírito, tem frequência, tem destino, e que existem leis específicas que, quando você obedece, abrem portas. E leis que, quando você quebra, fecham portas mesmo quando você está fazendo tudo certo na vida material. No 12º dia, vem a fase da memória afetiva. As lembranças que ainda te machucam, os filmes mentais que você passa antes de dormir, as cenas do passado que ainda fazem o seu coração apertar. O livro sagrado te ensina a fazer uma cirurgia espiritual nessas memórias, sem apagar a história, mas removendo o veneno. E quem passa por isso direito, sai do outro lado com a sensação de que, finalmente, fechou capítulos que pareciam eternos. No 13º dia, é o dia da fé do filho. Você aprende a diferença entre a fé do servo e a fé do filho. O servo serve por medo de perder o emprego. O filho serve por amor ao pai. E você passou a maior parte da vida operando como servo e não como filho. Isso muda tudo na forma como Deus se relaciona contigo dali em diante. No 14º dia, fechando a segunda semana, você é convidado a fazer um pacto. Não com Deus, porque você já é dele, mas consigo mesmo, um pacto pessoal de que daqui para frente certas coisas não voltam mais. Esse pacto é selado com palavras específicas, com um gesto físico e com a leitura de uma carta que você mesmo escreve para si mesmo nesse dia. Muita gente guarda essa carta pelo resto da vida. A terceira semana é a semana das colheitas. No 15º dia, você aprende a reconhecer os primeiros frutos, as pequenas mudanças que já aconteceram nas 2 primeiras semanas. Porque o livro sagrado não promete milagre instantâneo, promete transformação real, e a real você começa a ver. Pessoas voltando a procurar você, portas se abrindo no trabalho, pensamentos negativos diminuindo, sono melhor, vontade de viver voltando. No 16º dia, vem o conceito da guerra silenciosa. Você descobre que existem inimigos espirituais específicos para cada fase da sua vida, e que nessa fase em que você se encontra, existem entidades específicas tentando te derrubar. Mas o livro sagrado te ensina a guerra correta, sem misticismo barato, sem dramatismo, com a autoridade que o filho tem em nome do pai. E você sai desse dia entendendo que nunca mais precisa ter medo. No 17º dia, o tema é a prosperidade total. E aqui, o livro sagrado quebra muitos mitos. Você descobre por que tanta gente reza por dinheiro e nunca recebe. Por que tanta gente reza por cura e continua doente. Por que tanta gente reza por amor e continua sozinha. Existem bloqueios específicos que precisam ser tratados antes da bênção poder fluir. E o livro sagrado te ensina a identificar e desfazer cada um. No 18º dia, vem a fase da consagração do ambiente. Você ativa a presença permanente de Deus na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Não com objetos, com palavras, com declarações, com a postura de quem entende que cada espaço por onde o Filho do Pai passa fica marcado de luz. No 19º dia, você é levado a uma profecia pessoal. O livro sagrado te ensina a receber, em silêncio guiado, uma palavra direta do Pai sobre a sua vida. E quem faz com seriedade recebe. Sai do dia com uma direção clara sobre os próximos passos. No 20º dia, vem aquele ato de coragem que mencionei antes. Não vou descrever, mas é o dia em que você quebra um padrão de vida inteira e sai do outro lado livre. E no 21º dia, o selo, a aliança renovada, a cerimônia final, o instante em que tudo o que foi vivido ao longo desses 21 dias é selado em uma única oração, em um único decreto, em uma única declaração diante do Pai. Você fecha o livro sagrado com uma sensação que muita gente descreve com a mesma palavra: paz. Uma paz que não depende de circunstância. Uma paz que vai contigo onde quer que você vá. Uma paz que ninguém mais pode tirar. Esse é o livro sagrado. Esse é o caminho que o Pai preparou especificamente para você. E Ele está esperando você baixar agora. O link está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Eu repito mais uma vez porque é fundamental. Primeiro comentário.
Você desce até lá, encontra, clica, baixa e começa hoje mesmo, não amanhã. Hoje, porque o amanhã é a desculpa preferida do inimigo. E você não está mais nessa fase de adiar. Eu preciso fazer um alerta sério com você. Esse livro sagrado já sofreu tentativas de bloqueio várias vezes. Pessoas que vivem da manipulação espiritual alheia, gente que lucra com a sua confusão, instituições que se sentem ameaçadas por filhos do Pai que aprendem a falar diretamente com ele, todas tentaram e ainda tentam derrubar esse conteúdo. O link já caiu uma vez. Foi restaurado. Pode cair de novo. Por isso, baixe enquanto está no ar. Garanta a sua cópia. Ela é gratuita por enquanto, mas pode mudar a qualquer momento. Quando baixar, e isso é fundamental, volte aqui no comentário desse vídeo e escreva exatamente essa frase. Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Eu sei que pode parecer estranho, mas escrever essa frase é um ato, é um decreto público, é a sua palavra selando a sua decisão. E o céu registra. Os anjos se movimentam. Os atrasos da sua vida começam a se desfazer. Não pela frase em si, mas pela atitude por trás dela. A atitude de um filho que decidiu voltar para casa e está disposto a declarar isso diante do mundo. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra essa sensação de afastamento. Porque tem uma última revelação, uma só, e ela vai selar tudo o que você ouviu nesse vídeo. A última verdade é essa. Você nunca precisou voltar para Deus. Você só precisou parar de fingir que tinha ido embora, porque a verdade espiritual mais profunda que existe é que o filho e o pai nunca se separam. Eles podem se distanciar na percepção, mas nunca na essência. Você é parte dele. Sempre foi. Sempre será. E a partir do momento que você entende isso, a sua vida muda de patamar. A sensação de distância que você tem sentido nos últimos meses ou anos era apenas um chamado, não um castigo, um chamado, um lembrete de que existe mais, existe profundidade, existe propósito, existe presença. E você, que passou tanto tempo correndo atrás de tantas coisas, finalmente parou para ouvir. Olhe para você agora. Você é um milagre ambulante. Atravessou tudo o que atravessou. Sobreviveu ao que sobreviveu. Chegou até aqui. E ainda tem alma para sentir, coração para chorar, olhos para esperar. Isso é prova viva de que o Pai esteve com você o tempo todo. E Ele está aqui agora, sentado ao seu lado, ouvindo essas palavras junto com você, sentindo a sua reação, esperando a sua resposta. E é por isso que eu termino esse vídeo com um último pedido. Não é exigência, é convite. Se essas palavras tocaram você, se você sentiu alguma coisa ouvindo, se algo aqui dentro reconheceu que isso era para você, faça o seguinte. Deixe um comentário com a frase que decreta a sua decisão. Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Vá no primeiro comentário fixado. Baixe o livro sagrado, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus, e começa hoje, não amanhã. Hoje. Porque cada dia que você adia é um dia que você fica longe da vida que o Pai preparou para você. E você já ficou longe tempo demais. Curta esse vídeo porque cada curtida ajuda essa mensagem a alcançar outro filho que está sentindo exatamente o que você está sentindo agora. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu trago verdades como essas regularmente. E o algoritmo do sistema costuma esconder esse tipo de conteúdo. Compartilhe com alguém que você ama. Pode ser sua mãe, seu pai, seu filho, seu cônjuge, aquele amigo que está mais calado nos últimos tempos. Você nunca sabe quem está esperando uma mensagem assim para se mover. E para terminar, eu quero que você feche os olhos por 10 segundos depois da última palavra desse vídeo. Apenas 10 segundos. E em silêncio, mentalmente, diga ao Pai, eu estou aqui, apenas isso, eu estou aqui. E receba o que vier. Pode ser uma lágrima, pode ser um arrepio, pode ser uma paz inexplicável, pode ser uma certeza no peito. Seja o que for, é dele. E é para você. Você é escolhido, você é amado.